Boa noite. Antes da gente continuar, a gente vai para o 5º e 6º parágrafos. Eu queria fazer uma correção. Eu disse que Stuart Schneiderman foi se analisar com Freud. Claro que não, Freud já tinha até morrido. Stuart Schneiderman foi se analisar com Lacan. Stuart Schneiderman foi o único, já disse a vocês, homem americano que Lacan aceitou em análise, segundo Rudinesco, e aceitou uma mulher também. Só, ele não gostava de americanos. Stuart Schneiderman escreveu este livro aqui, Jacques Lacan, A Morte de um Herói Intelectual, traduzido desta maneira, pela Zahar, era campo freudiano no Brasil ainda. E aqui, ainda dentro do campo freudiano, lá em Paris, ele escreveu Jacques Lacan, maître zen, me pergunta, porque Lacan parecia um mestre zen. É a história da análise dele com... mas ele não conta a história da análise. Aliás, todos eles que contam a história da análise nunca contam a história da análise. Na verdade, é um livro que Lacan tinha morrido. E depois que ele acabou de fazer a conferência, as pessoas fizeram as perguntas e na hora que acabou tudo, eu fui lá conversar com ele. Falei, o seu livro é muito interessante porque a morte atravessa o seu livro. Eu tinha lido o livro, né? E o livro atravessa a morte simultaneamente. Eu achei belíssimo isso. E aí, engraçado que ele falou para mim, eu nunca tinha pensado nisso. E que coisa, ele tinha escrito isso depois da morte do Lacan e ele não tinha pensado nisso. Bom, vale a pena vocês lerem esse livro. E foi em 89 que ele esteve no Brasil, exatamente na época que ele estava divulgando um livro dele chamado An Angel Passes, que foi o livro que eu acho que deu margem para começar o desentendimento dele com Jacques Lamelaire e que levou à saída dele do campo freudiano. É um excelente teórico, é um excelente clínico, não percam. Todas as vezes que puderem ler coisas dele, ver coisas dele, vejam. Ele tem um grupo, o grupo chama-se Après Coup, em Nova York. Foi onde ele foi parar porque na ocasião que ele saiu do campo freudiano. Bom, continuando agora, diz assim, Lacan, é certo que os princípios da análise das resistências, já comentei para vocês o que é resistência, é um conceito tirado da física, mas os analistas da época interpretavam a coisa de uma maneira esquisita. Ele diz, Lacan continua, por mais bem fundados que sejam, que Freud está tirando da física, deram ensejo na prática a um desconhecimento cada vez maior do sujeito por não serem compreendidos em sua relação com a intersubjetividade da fala. Porque eu já expliquei para vocês que a existência é uma espécie de um empurrar com a barriga. E eles achavam que era um negócio assim. Então ficava uma briga de foice, né, entre eles e os analisantes, que eles chamavam de pacientes. E se vocês quiserem ler, como já morreu a maior parte dessas pessoas, deve estar de graça no Google aberto. Vocês procuram lá, análise da existência, tá, sofrer os textos, o que essas criaturas faziam, por conta da resistência do analisante. Mesmo Freud tendo explicado que é resistência, está lá no volume 14. Né? Então, é porque não leu, né? Não entendeu nada, não leu física, não parou para... Peraí, o que é na física isso, né? Freud está tirando da física. Bom, com efeito, acompanhando o progresso das primeiras 7 sessões que nos são integralmente narradas no caso do Homem dos Ratos, que é um caso que eu recomendo muito vocês a lerem, parece pouco provável que Freud não tenha reconhecido as resistências instauradas nelas. Isto é, ali mesmo,
onde nossos técnicos modernos nos dão a lição de que Freud deixou passar a ocasião, uma vez que é seu próprio texto que lhes permite apontá-las. O Freud mostrou as resistências do homem dos ratos. Isso não significa que ele errou a mão. Ele deve ter deixado passar mesmo. O camarada estava lá empurrando com a barriga, estava começando uma análise. Ainda mais que era um neurótico obsessivo. E o neurótico obsessivo você tem que botar para falar, porque não vem que nem uma histérica que já vem pronta, sabendo tudo. Manifestando mais uma vez o esgotamento do assunto que nos deslumbra nos textos freudianos, sem que nenhuma interpretação haja ainda esgotado seus recursos. Então, isso é o início, tem ele é contado tudo. E é interessante, vale a pena ler, enfim, é a história de um neurótico obsessivo que vai parar na mão do Freud. Ele ouve, estava num lugar, num espaço, e ele escuta sobre um tipo de tortura em que botava uma pessoa presa numa espécie de um pinico com um rato. E o rato tinha que sair. Por onde é que o rato, você está sentado no pinico, preso, e por onde é que o rato tem saída? Né? E ele fica muito angustiado com esta imagem. Né? E aí vai se tratar com Freud. E eu já falei dele, da história da masturbação, do Gisela, que Freud descobre que essa Gisela era o nome da mulher amada, ao mesmo tempo fazendo Gisela, era o barulho da masturbação. É um caso interessante, vale a pena ler. E o mais engraçado é que ele tinha um Capitão Cruel lá, um personagem da história dele era o Capitão Cruel. E aí ele faz a transferência do Freud com o Capitão Cruel. E aí o Freud não aceita. E aí o Freud faz uma denegação, uma fenano. Eu não sou o Capitão Cruel. E o Freud não aceita o lugar que exatamente estava plugando ele no Freud. Para ele, o Freud era o Capitão Cruel. E através do Capitão Cruel é que ele podia fazer a análise dele. Vale a pena vocês lerem o texto. O Homem dos Ratos. Leiam. Agora, que Freud era bobo a ponto de não ter visto o cara empurrando lá com a barriga, não. Isso aí é uma maneira que o pessoal da IPA estava considerando. Lacan não acredita nessa santa ingenuidade do Freud, embora Freud tenha errado muito e tenha mostrado várias vezes seus erros em análise, errou bastante, porque ninguém aprende sem errar. Mas aí não, aí ele não dá a entender isso. É aí que está, que Lacan diz que parece pouco provável. O mais provável é que ele tenha deixado o camarada fazer lá a resistência. Senão não tem análise, meu Deus do céu, se não tiver resistência. Se não tiver transferência também. Aliás, uma coisa e a outra caminham, né? Não tem como, né? Uma já é a outra. Né? Então, bom, vejam o livro, por favor. E, por favor, estude Schneider, se analisou com Lacan. O erro foi meu, tá? E leiam o livrinho dele, que é muito bonito. E quem souber em inglês, o Angel Passes é enorme, mas é deslumbrante. Esse aí é o livro em português, se você preferir ler em francês, está aqui. Não está mal traduzido.